Ontem, graças a Deus, né? recebemos aqui uma mensagem de Mauro César que ele nem ele nem estava no programa. É o Flávio Mimi. Ele nem estava no Tava de programa. olho, eu tava estudando pro jogo que eu ia comentar depois lá no SBT e ouvindo ali atentamente E aí, a Flávia Mimi. ele mandou uma mensagem de que a sanidade mental Não, dele... futebolística. Como é que... Sanidade futebolística. Aí o que você diz Eu na escrevi mensagem? uma mensagem para os amigos dizendo o seguinte: toda vez que eu discordo do Thiago, do Pilhado, e concordo com o Vampeta, eu testo a minha sanidade futebolística. Por quê? Porque o Vampeta tá certo, ele tá errado. 99% das vezes. E aí, Ou 100% das vezes. E aí o assunto era Rogério Ceni. Era Rogério Ceni o assunto. Sim, sim. E aí o Mauro defende muito o Rogério. No que faz bem. Mas eu não concordo. No que faz bem. Mas eu não Rogério, concordo. eu gosto. Ó, porque o Mauro, ele sempre briga com o negócio que tem que dar tempo pro treinador. Só que com o Renato Gaúcho no Flamengo, você não quis dar tempo pra ele como treinador. Mas já é velho. Não, dá tempo pra quê? Pra afundar mais o Flamengo? Mas então... Eu seria considerado, sei lá, um agente infiltrado. E o Renato é um técnico pronto. 60 anos de idade. Mas o Renato O Renato é técnico desde o final dos anos 90. O Rogério é um técnico em formação. Agora, vocês não acham que o Renato Gaúcho, por exemplo, ele sofre um certo preconceito por ele ser fanfarrão, por ele não ser um estudioso? Por exemplo, Mauro, ele tem resultados. Por exemplo, olha só, quando o Renato... Eu acho impressionante isso em 2021, agora em 2022 seria a mesma coisa. Eu vi colegas da imprensa carioca, quando o Renato foi ao Flamengo, alegaram coisas do tipo, não, Renato tem a cara do Rio. E daí que o Renato tem a cara do Rio? Só porque ele joga futebol ali na praia? Então joga futebol e tem a cara do Rio. Para mim a cara do Rio é outra coisa. O Rio de Janeiro não é só a praia. A cara do Rio, então, é o Império Serrano, é a Mangueira, sabe, é a Zona Norte, é o subúrbio, é o cara que vem no trem com a marmitinha debaixo do braço para trabalhar na Zona Sul. Isso é o Rio de Janeiro. Pra mim, isso é o Rio de... Então, assim, no Rio a gente fala muito isso, né? Tem o túnel, o lado do túnel, a Zona Sul, e o lado de cá, a Zona Norte. Para mim, o Rio de Janeiro é tudo, não é só o cara que joga futebol ali na praia, ou porque ele fala com S puxado, então tem a cara do Rio. Mas o trabalho que ele fez no Grêmio... E outra coisa, o não Flamengo, valoriza um pouco o trabalho dele? O Flamengo não é um time do Rio. O Flamengo é um time do Brasil. A torcida do Flamengo é maior fora do Rio de Janeiro do que isso é matemático. Então isso é uma tolice. E esse tipo de argumento, às vezes, é utilizado pela boa vontade que parte da mídia tem com o Renato. O Renato fez um bom trabalho no Grêmio, herdando um trabalho iniciado pelo Roger, ele teve competência para fazer um upgrade ali, mas depois, quando precisou ser mais autoral, ele teve muitas dificuldades, a reta final dele no Grêmio foi ruim, e no Flamengo ele chega na hora que os jogadores que estavam desfalcando o time voltaram. O Ceni ficou um mês e pouco ali sem ninguém. Sem ninguém é força de expressão, claro. Jogadores machucados, jogadores convocados Copa América. Everton Ribeiro, Gabigol e Arrascaeta na Copa América. Fora a Isla, aí Diego se machucou, enfim, vários problemas. Aí, dado o momento, quando o Renato chega, foi justamente quando os caras desembarcaram. Tanto que o Arrascaeta jogou parte do último jogo do Ceni, que foi uma derrota para o Atlético em Belo Horizonte. O Arrascaeta entrou durante o jogo. Ele estava voltando do Uruguai, ainda meio sem ritmo e tudo mais. E aí teve um início bom. Depois a coisa despencou. Agora, eu acho que o Rogério é um técnico muito melhor hoje do que o Renato. O Rogério é um cara que tem muito mais conhecimento, pelo que a gente ouve falar, dá treinos melhores, mais aprofundado no futebol, mais atento aos conceitos do futebol de hoje. E o Renato, eu acho que é um técnico de uma velha guarda, embora ele não é tão jovem assim, né? O Renato tem 59, embora tenha aquele jeito de garotão dele. Mas já está indo para os 60. Então, o Renato, acho que ele ainda é um técnico muito mais da motivação, aquela coisa mais intuitiva, do que um técnico mais, digamos, mais científico. E o futebol hoje, eu acho que ele não aceita mais, num determinado nível, técnicos meramente motivadores. O cara tem que ter um conhecimento maior. E aí entra uma questão que o meu amigo jornalista Lúcio de Castro sempre fala, que eu acho que é uma coisa muito importante, é a parte intelectual. O técnico de futebol hoje tem que ter um nível intelectual mais elevado, porque ele precisa entender de muitas outras coisas para poder aplicar dentro do campo. Se ele só for um motivador, carismático, isso já não basta. Ou dura um tempo, porque você precisa conseguir entender mais do jogo. Por isso que a gente falou agora há pouco, o novo técnico do Corinthians é um cara que se preocupa até como o jogador se posiciona para receber um lateral. Se você falar isso para certos técnicos da velha guarda aqui, o cara fala, isso é uma palhaçada, isso é uma bobagem. Então tá bom, vamos continuar pensando dessa maneira. Então acho que há uma diferença grande. Para mim, o Rogério é um técnico promissor e hoje já é melhor do que o Renato, que já teve os seus melhores momentos. Eu joguei com o Renato. Você acha o Rogério hoje melhor que o Renato? Eu acho que o Rogério vai ser o melhor treinador do país. Eu acho o Renato hoje melhor treinador que o Rogério. Hoje eu acho. Quando todo mundo fala assim, quando o Renato foi contratado pelo Flamengo, no lugar do Rogério, que teve proposta para vir pro Santos, pro Corinthians, falou, não, vou ficar, dar um tempo. E todo mundo falando, olha, eu tava esperando a queda do Rogério mesmo, que lá aquele zuzuzum. Quando falaram assim pra mim, mas Pedro, o que você acha? O Renato é a cara do Flamengo, o Renato é a cara do Rio. Eu digo, velho, eu vou falar, eu joguei com o Renato. O Rio de Janeiro, Renato não vai na Tijuca, Renato não vai
em Madureira. O Renato, o Rio de Janeiro pro Renato é Ipanema e Barra. Nem Copacabana e o Leme. Não vai. E a Barra não é Rio de Janeiro, a Barra é Miami. A Barra não é Rio de Janeiro. A Barra não tem nada de Rio de Janeiro. A Barra é uma Miami que fala português. Não é verdade? É verdade mesmo. Qual a característica que a Barra da Tijuca tem de Rio de Janeiro? De Rio mesmo. Isso é verdade. Nada. E ele vai ao Maracanã quando tem jogo. Porque eu conheço o Renato, só vive em Ipanema, na quadra dele lá jogando futebol. Tá bom, mas só por isso ele não vai ser bom treinador. Mas ele fala quando fala que é a cara do Rio, não, quando fala que é a cara do Rio, eu digo, o cara é Rio não, o cara só vive ali, ó. Isso, naquele circuito. Eu tô mais com você. Eu falei isso pros caras, ó, não é a cara do Rio. É como se falasse que a Alphaville é a cara de São Paulo, né? Não, a Barra é a cara do pra Rio. passar pra você. O Renato, ele foi campeão de Copa do Brasil pelo Fluminense, ele foi campeão de Copa do Brasil pelo Grêmio. É o maior vencedor de ele foi jogos campeão de Libertadores pelo Grêmio, jogando bem. É o maior vencedor. Então não dá pra dizer também que ele é mau A gente treinador. não pode falar que o Renato é uma porcaria de treinador. Não. O Renato é um senhor que ano que vem pega a sua carteirinha de idoso, né? É verdade. Eu peguei já esse ano, por isso que eu posso falar. A minha tá chegando também, vai demorar mais um pouquinho. Ano que vem ele pega a carteirinha de idoso, vai poder pôr em shopping vaga de estacionamento. Isso é bom, hein? Uma delícia. Eu tô curtindo esse ano, uma barbaridade isso. Ano que vem ele vai pegar. Mas falando sério, ele é um cara que tem seus méritos. Hoje o treinador, além da parte tática, que eu concordo com você, ele é muito importante, o cara estudar o futebol. Hoje não cabe mais o romantismo, não cabe, isso aí acabou. Essa época passou. Mas a gestão de pessoas é extremamente importante. E o Renato consegue trabalhar bem essa coisa de gestão de pessoas. O Rogério ainda não atingiu esse patamar. Não, o que um faz bem, o outro não sabe. O Rogério, eu conheço bem o Rogério. O Rogério é um cara que trabalha 26 horas por dia. Ele é um cara extremamente dedicado. Sabe? Com ele não tem esse negócio de não trabalhar. Ele gosta. Pelo contrário, ele só trabalha. Isso é o mérito dele. Ele gosta, ele só trabalha. Ele é o primeiro a chegar, ele é o último a ir embora. Ele cobra essas coisas que vem cobrando do São Paulo, porque ele é assim e foi um sucesso como jogador de futebol, sendo assim, dedicado. E ele quer ser a mesma coisa como treinador. E ele deu um passo errado, assumiu do São Paulo pela primeira vez, não tinha preparação nenhuma, o cara sai do vestiário para assumir um clube. Ele foi usado, né, pelos dirigentes, né? Como outros ex-ídolos foram usados ali. Isso, o Muricy. Como escudo. O Muricy, o Tele falou para ele falou, seu Tele, eu não tenho condição, eu tenho que ir lá pro... Ó, e quando eu falo isso, outro dia me xingaram tanto aí, o pessoal lá do Norte, Nordeste, não é nenhum, eu amo o Náutico, o esporte, não, claro, o que mais defende clubes no Brasil sou eu. São Paulo trouxe Lugano, trouxe não tem nada a ver, não é nenhuma forma pejorativa falar que o cara tem que ir para um outro campo para se preparar mais. O Rogério atendeu o conselho do Muricy e foi para Fortaleza, ganhou tudo que podia ganhar lá, Série B do Campeonato Brasileiro, foi campeão da Série A. O cara é um vitorioso. Ele é um vitorioso e será, como diz o Vampeta, um dos grandes treinadores do Brasil. Está sendo formado. O Renato não adianta querer mudar o Renato agora. Agora ele pega a carteirinha de idoso dele e não vai mudar. Ele não vai mudar. E o limite que você viu do Renato, que nós vimos, é esse. Mas técnicos como o Renato, eles deveriam ter auxiliares. Eu acho que caras como o Renato deveriam ter auxiliares mais preparados para o futebol de hoje. Para dar treino, pensar na estratégia, analisar o adversário. É isso aí. E ele ficar com a gestão. É isso aí. E dá crédito para os caras. Ó, minha equipe é o Joaquim, José e o Manuel aqui, né? É com eles que eu trabalho. O Tite faz muito isso com o Kleber Xavier lá e tal, que eu acho até um certo exagero. Tudo porque, entrevista da seleção, ninguém quer ouvir o Kleber Xavier, quer ouvir o Tite, né? Mas ele o César Sampaio também. César Sampaio, todo respeito, ninguém quer ouvir os caras, quer ouvir o Tite que é o técnico. Mas eu digo assim, citar os caras que fazem o trabalho. E, assim, assumir a sua dificuldade. Porque tem essa dificuldade. O futebol mudou muito. E o cara não consegue... Não ficou muita rejeição. Fazer um curso da CBF. Não ficou muita rejeição do Renato quando ele fala aqueles 200 milhões, eu também continuo 200 milhões. Eu acho que foi aí. Eu acho que o problema foi esse. 200 milhões? Porque ali ele diminuiu o trabalho de um colega de profissão. Ali tentou diminuir o trabalho do Jesus. Ele tripudiou em cima do Jesus. Aí ele não foi inteligente. O Renato é um cara que o Renato é malandro, é esperto. Ele foi bobo. Por quê? Ele começou a atacar o Jesus no momento que já era o ídolo da torcida, aí tomou aquela tamancada. Tanto que quando ele chegou no Flamengo, havia uma divisão muito grande. Muitos torcedores não queriam de jeito nenhum. Por conta disso, especialmente. Então, ali, ele pagou pela língua. E aí deram aí o elenco de 200 milhões com mais jogadores ainda do que o Jesus tinha em 2019. E a coisa não andou, porque não é tão simples. Se fosse assim, o Flamengo ganhou o quê de lá para cá, depois de 2020?
O Flamengo não ganhou o Brasileiro, não ganhou a Supercopa, não ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Carioca, não ganhou a Libertadores. O Flamengo não tem nenhum título importante hoje além do Carioca. Mas chegou na Libertadores, mal. E jogou melhor, perdeu 4 chances. O Flamengo, hoje o Flamengo não é campeão de nada. Com Jesus e com o Renato era campeão. Com Jesus e com o Rogério era campeão. Com Jesus e com o Rogério, o Flamengo era campeão com o Rogério era campeão da Supercopa, Carioca e Brasileiro. Com Jesus era campeão da Supercopa. Não, mas aí também não vamos falar de Carioca. Não. Ele tá contando tudo. O Carvalho também. Mas o Renato não disputou o Carioca. Você elegeu o técnico da Portuguesa. O Rogério foi campeão brasileiro. Ele era brasileiro e campeão da Supercopa. O Rogério vai ser um grande técnico. O Jesus era campeão da Supercopa, era campeão da Libertadores, com 400 mil pontos de vantagem em cima dos demais, e campeão brasileiro com 400 mil pontos à frente, e campeão da Libertadores. E com o Renato, o Flamengo não foi campeão de nada. Essa é uma realidade. Mas o aproveitamento do Renato no Flamengo é melhor que o do Rogério. Então vai ser o campeão, o troféu aproveitamento. Mas é melhor. Uma taça. Eu te falei, você não quer aceitar que o Rogério. Você não quer aceitar que o Rogério é campeão de 2020. Mas claro que interessa e claro que tem que afirmar que é campeão. Agora, vamos assumir também que foi campeão perdendo, mas o Flamengo jogou mal, não jogou bem grande parte dos jogos, mas é verdade, não jogou bem. O cara é campeão brasileiro. É o vice. Você não é o presidente. Você é o vice. O Rodrigo é o presidente da Flamengo. É o vice da Flamengo Mimi, é o vice da Libertadores, é o vice da Supercopa, é o vice do Brasileirão. Você é o vice da Flamengo Mimi. Depois fala do Vasco. O Inter não quis ganhar aquele brasileiro. Mas ele foi campeão perdendo. Ele foi campeão perdendo. Terminou como? O Rogério já ganhou. O Rogério já ganhou Série A e Série B de brasileiro. O Rogério já ganhou os dois. Série B pelo Fortaleza foi campeão e Série A pelo Flamengo. Nacional, velho. Gente, Série B agora. Eu questiono o título nacional. Ele ganhou. Pelo Fortaleza. Ganhou a Série B. Como é que a gente vai falar que é ruim um treinador que é vai campeão explicar, de Libertadores jogando bem? Mas Ele foi campeão de Quando é Libertadores que o jogando bem. Fortaleza ganhou a Série B? Só uma vez, né? Só uma vez. Só uma vez, Rogério. E vinha de 8 anos de Série C. Não é assim, ninguém está dizendo, o Renato é ruim. O Rogério é melhor que o Renato, é diferente. Eu não acho que o Renato seja ruim. Acho que o Rogério é melhor do que o Renato. E acho que o Renato fez um trabalho ruim no Flamengo, porque ele não tem, como técnico, na minha opinião, nível para aquilo que o Flamengo investe e deseja. O Renato ele tem um momento aí que está uma transição de uma geração que esse estilo do Renato casava muito bem, e ele tem bons trabalhos, para uma geração que hoje você precisa de mais coisas. E acho que aqui no Brasil, no mundo antes, mas aqui no Brasil a marca foi 2019. Acho que a partir de 2019, com não só o Jesus, mas também o Sampaoli no Santos, passou-se uma Copa. E até o Abel Ferreira no Palmeiras. O Abel é muito detalhista, é muito estudioso. Você pode não gostar do jeito que ele joga, sem dúvida. É muito estudioso, é muito assim, focado. Eu acho que Simeone joga assim hoje nesses times de alto nível não se admite mais assim, não tá muito ligado em todos os detalhes, não, acho que é uma transição. O Renato tem os méritos dele e nessa parte de relação com os atletas, ele em relação ao Rogério, ele tem isso que o Rogério ainda não tem. Por exemplo, quando a gente tinha muito esses debates no Canelada, falava o Renato no lugar do Tite. Eu acho isso muito louco. Eu acho o Tite muito melhor que o Renato. Claro que é. O Tite, como técnico e como gestor, ele não é pior que o Renato, que o Tite tem outro jeito. Mas os jogadores também adoram ele. Assim, os jogadores estão muito bom gestor. Mas o Tite da seleção também não me convence, não. Pode, claro que sempre pode ser melhor, mas eu acho que é melhor em clube. O Tite do Corinthians me convence muito. Mas é que o cara vai pra seleção e dá uma enferrujada. Mas pra mim, pós-Penta, é o melhor técnico que o Brasil teve. Eu também acho. A seleção do Dunga em 2010 jogou melhor que a dele. Na Copa. A seleção da Copa de 2010... 2010 foi há 12 anos, né? Não, mas jogou melhor do que a seleção em 2018. Ele tá falando do Marco em 2019. O futebol tá mudando. Eu acho que o Tite é o melhor técnico brasileiro. Agora, a exigência em cima de seleção, ela sempre vai ser maior. Sim. Porque você, como o próprio nome diz, você seleciona, você escolhe. Entendeu? É aquele cara que chega lá no melhor mercado do mundo com aquele cartão de crédito que não tem limite. Ele escolhe os melhores produtos, ele tem que fazer a melhor comida. Ele escolhe o melhor peixe, o melhor camarão, os melhores temperos. Ele não tem que fazer economia que nem o outro coitadinho que está com os trocados ali. Então o rango dele tem que ser melhor. A seleção brasileira, mesmo sendo a melhor geração da história, você tem ótimos jogadores. Difícil, eu sempre falo isso, é você convocar a seleção da Bolívia, sem La Paz, sem altitude. Pô, difícil. A seleção da Irlanda do Norte, você pega os ingleses lá, os ingleses são... bisnetos de irlandês, aí o cara vai lá e joga na seleção. Aí é difícil, os caras são caneludos, são ruins de bola. Agora, brasileiro, você sempre vai ter jogador bom. Seleção do Brasil, seleção da França, seleção da Argentina, seleção da Alemanha. Você sempre vai ter material humano para trabalhar. E acho que em 2021 teve uma coisa que aconteceu que ainda não é tão clara, mas que pode ter mudado a chance do Brasil ganhar a Copa, aumentado. Foram os garotos que apareceram, porque ele não tinha jogadores de drible, tanto que ele tentou Gabriel Jesus no lado, Richarlison, que eram caras
adversários mais pesados. Vamos ver se ele mantém, né, Bruno? O Rafinha, Antony e Vinícius, não dá pra saber como esses meninos vão se comportar na Copa. Ele ganha o cara que dribla, que muitas vezes o Tite tinha dificuldade de furar a retranca. Esses caras quebram retranca. Eu acho que ele ganhou alguns jogadores que podem dar esse saltinho que faltava para ser competitivo. Que é o perfil do jogador que os europeus mais gostam de buscar aqui. Jogador rápido de lado que no mano a mano leva vantagem. Eles ficam de olho sempre nisso. Não é por acaso que tem Vinícius, que tem Antony, que tem Neres, que tem o próprio Rafinha. O Rafinha, o Bielsa manda buscar. Por que ele manda buscar? Quer dizer, já viu ali o jogador com aquela característica. Entre outros, né? O Rodrigo. Aí, em cima disso que a gente estava falando, você vai dar de mim. Eu sempre. Ó, os treinadores que eu já tive: Luxemburgo, Filipão, Leão, Candinho, João Francisco, Everett Macedo, Zagallo. Fui dirigido por Capejani ia chegar nele. E aí o pessoal vai dar eu sempre conversei muito com os treinadores, Oswaldo, tudo. Eu dava assim o lanche. E normalmente o jogador de futebol, quando você fica muito conversando com o treinador, pro jogador você é traíra lá. Então, mas comigo não tinha, porque eu me dava bem com todo mundo, os caras vão ver até boleirão mesmo, lê jornal, compra o lance e faz. Eu tava vendo, perguntei pra ele, como foi sua carreira como professor? A história dele é legal, ele contando ontem pra mim. O começo dele de carreira, o que ele fez. E aí, o Capejani chega no Corinthians e falou, professor, velho, o time tá caindo, tá tendo um campeonato de PlayStation. O cara bota lá os caras pra rogar, fica até 4 horas da manhã e falou, bate, os tempos mudaram. Eu falei, tá bom. Vamos pro treino. Ó, ele e Cláudio Duarte. Eu te contei essa. Eu acho que isso é... Não é balela, não. Tô falando a verdade mesmo. Cláudio Duarte e Capejani chegam no Corinthians. Ó, vou dar um coletivo aqui de 40 minutos. Depois de 40 minutos, o Cláudio vai lá pra cima, vai olhar o coletivo na arquibancada. Quando descer, ele vai falar. Ele escalou o time no 3-5-2. 3 zagueiros, Zelão, Betão e Fábio Ferreira. Não é à toa que caiu. Edson de um lado, Edson de um lado e o Wellington que veio do Grêmio. Moradei, Carlos Alberto e o Ailton. Olha só que... Assi, o boliviano e Finazzi. Merecidamente esse time caiu. Tá lá jogando. Tá jogando, né? Termina. Cláudio, desce. Eu tô no time reserva. Aí o Cláudio Duarte falou assim, bate. O 4-4-2 não tá encaixando. Aí ele falou, como não tá encaixando? Eu tô treinando uma hora no 3-5-2. Eu digo, agora fudeu, agora cai. Agora fudeu, agora cai. Bate, tá louco, Cláudio? Tô treinando uma hora no 4-4-2. No 3-5-2. Não, eu tô treinando uma hora no 3-5-2, 4-4-2. Eu digo, ih, eu do time, eu digo, agora vai. E vai. Então, tem isso assim, essas confusões dentro de comissão técnica mesmo. O Evaristo de Macedo. Cara, sabe por quê? Você contou essa história só pro YouTube. Não, Você não tava na TV, eu não podia falar essa não. O que? Você nem avisa, pô. O cara na rádio. O cara tá no táxi agora no Uber, não escutou, não? Voltamos à Rádio Jovem Pan. Eu vou repetir, então. O Vamp tá bravo com a história dele. Eu repito que passa o tempo. Só foi pro YouTube. O YouTube, 16 mil pessoas. Viu? Agora, você era 18 mil no YouTube. 18 mil. Agora, você era que defendia o Renato. E agora, seu traíra. Não. Agora, seu traíra. Não. Como você tá contra a maioria, você abraça os caras. Só eu que fico sendo xingado aqui no YouTube. Mas você eu não tenho medo, não. O Bruno tava ontem no programa. Eu vou continuar defendendo. O que foi que eu falei do Renato ontem? Eu falei, ó, o Renato, ele perdeu um campeonato. Ele perdeu... Eu falei assim, ó. O Atlético Paranaense, tudo bem. Foi eliminado do Copa do Brasil, mas perdeu o Campeonato Brasileiro pro Atlético Mineiro, que se preparou, trouxe jogadores importantes e perdeu a final da Libertadores para um time que era campeão da Libertadores e um dos favoritos do título. No detalhe. Isso eu falei. Como é que eu não defendi o Renato também nisso aí? Hoje você só abraçou ali com as mas título Flávio, você lembra que eu falei assim? O Renato Gaúcho, ele não é Rio de Janeiro, ele é Ipanema e Barra. O Renato não sabe o que é Tijuca, aqui é igual. Aqui é igual. Playboyzinho. Você acha que ele foi alguma vez em Madureira, Bangu, Ilha do Governador? Eu já fui. Nunca. Só foi pra fazer matéria e voltou. E ainda jogava água. Fui pra quadra da Império Serrano. Já fui pra quadra da Império Serrano, que ele falou. Eu sei. Ó, tô cobrindo o carnaval aqui e todo enfaixado. E nós jogava tudo fora. Isso é playboyzinho.